Olá, internautas da Voz da América. Boa tarde, boa noite, conforme a hora a que estiverem. Este é Washington, fora de horas desta quinta-feira, 9 de fevereiro. Estamos a transmitir a partir de Washington. Estamos em direto a partir do nosso Estúdio 2. Pode assistir ao programa pelo site, pelo Facebook, pelo YouTube Voa Português. Convosco nos próximos 30 minutos vou estar eu, João Santa Rita. Na produção e realização está o Jaime Faria. E vamos já para os principais títulos de hoje, 9 de fevereiro. Em Angola, assinados os primeiros acordos para o uso do corredor do Lobito. Presidente Lula do Brasil, vai ao Egito e Etiópia. Aqui nos Estados Unidos, Joe Biden teceu ontem as suas mais duras críticas à campanha militar de Israel. Vamos já para o desenvolvimento das notícias. Vamos começar com aquela notícia de Angola. Na cidade sul-africana do Cabo, duas companhias assinaram um contrato de vários anos para o uso da linha de caminhos de ferro do Lobito, usada para a exportação de minérios da Zâmbia. O acordo foi assinado pelas companhias Trafigura e o complexo de cobre Kamoa-Kakula para o transporte de minérios através dessa via por um mínimo de 6 anos, isto segundo o portal SC África. Aquele complexo, portanto o complexo de cobre Kamoa-Kakula, é uma joint venture das companhias Ivanhoe Mines e Zijin Mining. O acordo é a primeira assinatura a longo prazo dedicada ao uso dessa via de exportação que, nos próximos meses e anos, vai conhecer grandes investimentos com a ajuda de investimentos americanos de centenas de milhões de dólares. A Trafigura disse que antes do fim desta década, a exportação anual por essa via deverá atingir 1 milhão de toneladas. A companhia tem autorização para exportar até 450 mil toneladas anualmente a partir do próximo ano. O complexo de cobre Kamoa-Kakula terá o uso mínimo de 120 mil toneladas, um máximo de 240 mil de produtos de cobre a partir de 2025. Este ano, a companhia irá exportar por essa via 10 mil toneladas. O co-diretor executivo da Ivanhoe Mines, Robert Friedland, afirmou que o corredor do Lobito está rapidamente a tornar-se numa das rotas de transportes mais importantes para o mundo do metal vital cobre. E agora vamos até Moçambique. Centenas de raparigas estão a recorrer a trabalhos geralmente rotulados como masculinos para se tentarem inserir no mercado de trabalho, desafiando os tabus da sociedade e mergulhando no empreendedorismo em áreas como a carpintaria, serralharia, mecânica e eletricidade e até o mais curioso como a produção de tijolos de cimentos e areia para a construção civil. O André Batista tem esta reportagem a partir da cidade do Chimoio. Inácia Singh, 23 anos, vai fazer a retificação do bloco de motor ovalizado para ajustar pistões numa oficina onde ombreia a profissão com vários homens. Muitos dizem que esse curso é para homens, mas eu me coloquei na posição de homem só para fazer aquilo que meu coração realmente quer, que é a área mecânica. E hoje estou muito feliz por seguir esta área da mecânica. É algo que muitos não conseguiram como mulher, mas eu me adaptando, consegui. Hoje estou aqui trabalhando com vários homens. Mesmo com a decisão criticada dentro de casa e viver a ouvir piadas, ela diz que o trabalho melhorou a sua renda e quer usar sua experiência para formar outras raparigas. Eu quero que eu tenha uma oficina um dia que engrega também os outros, não sou eu sozinha, para mostrar na sociedade que as mulheres podem ser aquilo que os homens dizem que não podem. Centenas de raparigas em Chimoio, a capital da província moçambicana de Manica, resolveram desafiar os tabus da sociedade e mergulhar no empreendedorismo em áreas vistas por muitos como funções masculinas, mas com muita demanda. Leocádia Vasco, 22 anos, agora pode soldar ou fazer grades de janelas para qualquer tipo de moradias. Eu sempre quis ser uma serralheira, trabalhar e fazer esse trabalho de homem, que muito acredita que esse trabalho aí só um homem pode fazer, mas eu digo que não, uma mulher também é capaz de fazer esse tipo de trabalho. Muitos se sentiram surpresos e outros às vezes ficam assustados ver uma mulher a trabalhar com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de máquinas. Uma iniciativa de oficinas móveis das organizações Skill to Life e Young Africa, que se dedicam à mentoria juvenil, está a implementar uma espécie de biblioteca de emprego. Nesta biblioteca, as jovens têm acesso a equipamento grátis que podem usar para executar os seus trabalhos e mais tarde devolver. Esta iniciativa tem mudado a vida das raparigas para o melhor, diz Caetano Copai,
coordenador provincial das oficinas móveis. Nós priorizamos mais as raparigas e mulheres por causa do nível de vulnerabilidade das mulheres. Porque hoje em dia, quando elas estão na comunidade, não estudam, é mais fácil serem violados. Não só os pais, os encarregados, achando que ela não está a fazer nada, preferem entregar a um homem para casar. No entanto, nós optamos mais nelas para dar um know-how a elas. Josina Chapo tem 21 anos. Está a especializar-se a fazer caixas metálicas de poupança e sonha um dia poder ver mais mulheres apostando em profissões masculinas para ganhar a vida. Eu deixo mensagem dizer que mulheres lutem mais, dizer que nenhum trabalho foi feito para homens somente. Como vocês podem ver, mulher também é capaz de fazer qualquer tipo de trabalho. Estão a ver, né? Eu como mulher estou a fazer caixas aqui. Podem vir comprar conosco. Sim, mudou muita coisa. Eu antigamente era uma menina independente. Agora já não dependo mais de ninguém. Estou a fazer meus próprios trabalhos e já ganho por isso. Já não dependo de ninguém, compro minhas próprias coisas com meu dinheiro. André Batista, Voz da América, em Manica. Obrigado, André. Boa reportagem. Olha, eu tenho aqui já alguns ouvintes de Moçambique. Tenho o inevitável Mamadi Iqbal Daoud, de Quilimane. Tenho o Justino Macuacua, o Lázaro Alfazema, Fabiano Mulovo, outros também. Estes ouvintes de Moçambique, entrem no debate. Digam-nos o que pensam desta reportagem. E agora vamos falar do Brasil. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vai retornar à África neste mês, de 15 a 18 de fevereiro. Desta vez a visita concentra-se em 2 países, Egito e Etiópia, que é a sede da União Africana. No ano passado, recordemos, o presidente brasileiro visitou a África do Sul, Angola, São Tomé e Príncipe. Desta vez o objetivo da viagem é um pouco diferente. Menos encontros e parcerias bilaterais e mais alianças políticas, já que o Brasil está na presidência do G20. Como a União Africana faz parte do grupo, Lula quer focar em construir uma frente global contra a fome com os 54 países que formam a União. E, além disso, fortalecer as relações comerciais com o continente africano, voltando a ocupar um espaço que hoje está dividido em importância com países como a China, a Rússia e Estados Unidos. A intenção é restabelecer empresas brasileiras com parceiros como Angola e Moçambique. Um dentista brasileiro, Mauro Macedo, vai entretanto viajar até o Maputo nos dias 12 e 13 de fevereiro para ministrar uma formação para dentistas moçambicanos. O objetivo, segundo disse Macedo, é mostrar avanços clínicos e de saúde na medicina dentária para um atendimento de excelência para a população em larga escala, tendo em conta a escassez de dentistas em Moçambique, principalmente nas zonas rurais. Sou o Dr. Mauro Macedo, sou membro da Academia Brasileira de Odontologia, médico dentista, formador, coordenador de cursos de pós-graduação no Brasil, Portugal, e agora estou sendo convidado para Moçambique, para a África, onde a gente tem uma porta aí para levar o conhecimento do que acontece dentro da medicina dentária, das atualidades, das referências da modernidade e levar um pouco disso para a prática dos médicos dentistas exercerem com maestria, com excelência a medicina dentária para a população moçambicana. Essa ideia partiu a partir de um convite que eu recebi de uma colega médica dentista de Moçambique, que tem uma clínica, uma escola, uma pequena escola de formação, diante da carência que existe hoje de formações a nível de pós-graduação, levando em consideração que a gente está falando aqui, a gente tem muito poucos médicos dentistas presentes hoje no país. Dentre esses poucos médicos dentistas, ainda existe uma grande concentração nos maiores centros. Então, a gente vê aí a carência que já é grande nos centros, esse quadro ele piora quando a gente vai mais para nível periférico, para nível rural. E o nível de exigência desse profissional para resolução de problemas, ele está de pronto atendimento para dar uma dignidade de saúde bucal ao paciente, é muito maior.
Eu tenho visto que a gente tem hoje uma situação epidemiológica de Moçambique, né, da saúde bucal dos moçambicanos, tem uma alta prevalência de doenças, né? E quando eu me refiro a doenças, a gente fala aqui sobre cáries, sobre doenças periodontais, sobre processos patológicos. Isso tudo leva essas pessoas a ter uma qualidade de vida diminuída. A saúde começa pela boca. Então, a proposta da minha ida agora a Moçambique é mostrar o quanto que a gente, hoje, a medicina dentária, ela cresceu a nível clínico, a nível de saúde, a nível de atender com excelência os nossos pacientes, para que a gente possa trabalhar juntos e equacionar uma solução para poder igualar o atendimento pelos profissionais a essa população. Era o médico brasileiro Mauro Macedo, portanto ele vai a Moçambique para ministrar uma formação para dentistas moçambicanos. Uma boa iniciativa. Continuamos aqui com muitos eventos de Moçambique. Temos o Fabião Mulovo, o Tomás Salomão Chauca, está em Gaza, Xai, talvez. Temos o Rafael Florencio, a partir de Maputo, e temos aqui o Léo, o antigo colega, o Léo. Esse está em Portugal, mas também está sempre aqui conosco. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa afirmou que o fim dos cortes de energia no país está ao alcance da mão. Prometeu milhares de novos postos de trabalho num discurso importante antes das eleições deste ano. Com o seu partido, o Congresso Nacional Africano, historicamente dominante, a debater-se com números baixos nas sondagens, Ramaphosa usou o discurso sobre o estado da nação para destacar as medidas tomadas para resolver a prolongada crise energética que tem atormentado tanto as empresas como as famílias. O presidente sul-africano de 71 anos enfrenta uma batalha difícil para angariar apoio para o ANC, manchado por escândalos que as sondagens sugerem que corre o risco de perder a sua maioria parlamentar pela primeira vez. No poder desde o advento da democracia multirracial em 1994, o ANC tem sido manchado por corrupção e má gestão num contexto de elevado desemprego e de uma economia paralisada. Ramaphosa defendeu o seu desempenho, dizendo que o seu governo, e citamos, fez progressos significativos nas medidas para fazer crescer a economia, criar empregos e reduzir a pobreza. John Steenhuisen, líder da Aliança Democrática, o principal partido da oposição, disse que o presidente estava a viver no país das maravilhas, acrescentando que durante o seu mandato o país tinha regredido em todos os parâmetros. As sondagens sugerem que o ANC poderá ganhar apenas 40% do voto popular, o que o obrigaria a procurar um governo de coligação para se manter no poder. Sem o nomear, Ramaphosa atacou o seu antecessor, Jacob Zuma, de 81 anos de idade, que no mês passado foi suspenso do partido no poder, depois de ter apoiado o partido separatista Umkhonto we Sizwe, ou Lança da Nação, que ameaça retirar votos ao ANC. Ramaphosa enumerou os desafios que a África do Sul enfrentou nas últimas décadas, disse que talvez o maior dano à nação tenha sido infligido pelo período de corrupção maciça que marcou o governo de Zuma. Durante uma década, disse o presidente, indivíduos ao mais alto nível do Estado conspiraram com particulares para se apoderarem de empresas públicas, agências de aplicação da lei e outras instituições públicas e para as reorientarem. Ramaphosa deverá anunciar a data das eleições para deputados nacionais e provinciais. Nas próximas 2 semanas, a votação deverá realizar-se entre maio e agosto. As sondagens indicam que a Aliança Democrática, um partido liberal, poderá obter entre 19% e 31% dos votos. O partido, que formou coligação com vários outros grupos, está atualmente a lutar pelo segundo lugar com o Economic Freedom Fighters, da esquerda radical. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. Portanto, o África Agora é todas as sextas-feiras, em direto, no Facebook e no YouTube. O programa está no ar nas nossas plataformas, às 16 horas de Cabo Verde, 17 da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 de Moçambique.
Esta semana vamos abordar a questão da mutilação genital feminina com Mónica Ferro. Ela é chefe do escritório do Fundo das Nações Unidas para a População em Londres. E agora vamos falar da alimentação. Vamos para o Quénia. Os grãos nativos africanos, como a mexoeira, chamada também de maçango em Angola, e o sorgo, conhecido como mapira em Moçambique e maçambala em Angola, são conhecidos por serem nutritivos, mas não são alimentos populares, especialmente entre a geração Z, que vê os grãos como alimentos para os pobres. Para mudar esta narrativa, uma empresária queniana está a utilizar os grãos para fazer lanches e cereais de pequeno almoço, para promover o consumo de cereais nativos e fomentar a sustentabilidade ambiental. Na sua fábrica em Nairobi, Dora Momani está a fazer pipocas utilizando grãos nativos. Momani diz que o IPOP África nasceu há 3 anos, a partir do seu projeto de investigação de mestrado sobre o papel de cereais nativos africanos na promoção da nutrição nas zonas semiáridas do Quênia. Hoje, Momani compra grãos como milho, mexoeira, chamada também de maçango em Angola, sorgo, conhecido como mapira em Moçambique e maçambala em Angola, além de arroz integral de pequenos agricultores. Ela os converte em petiscos para oferecer aos consumidores lanches práticos e saudáveis, ricos em nutrientes e isentos de óleo e glúten. O que a IPOP África está a fazer é recuperar ou trazer de volta a glória dos tradicionais mexoeira e mapira. O que basicamente fazemos é transformar estes grãos nativos, que são climaticamente inteligentes, porque agora estamos a falar de alterações climáticas em todo o lado e também estamos a falar da diminuição dos nossos lençóis freáticos. Então nós realmente queremos que as pessoas nas regiões semiáridas se beneficiem do que têm. Os grãos são submetidos a alta pressão e a uma máquina de temperatura. Para realçar o sabor dos produtos, sabores e especiarias naturais são então adicionados através de um processo denominado fortificação de alimento para alimento. O resultado é uma variedade de petiscos e cereais matinais. Os produtos estão a receber boas críticas. Brandon Wayaki, estudante da Universidade Internacional dos Estados Unidos África em Nairobi, é consumidor dos salgadinhos. É um lanche gostoso. Veja, as pessoas adoram levar pipoca quando vão ao cinema. Então, isso pode ser uma boa alternativa à pipoca porque é saudável e ainda tem o mesmo sabor. Então, está tudo bem. O Quênia é um dos países que ainda luta com a insegurança alimentar. Mais de 1/4 das crianças com menos de 5 anos, ou 2 milhões de crianças, tem crescimento atrofiado, segundo a Unicef. Especialistas dizem que a situação é semelhante em toda a África. Antonina Mutoro é investigadora no Centro Africano de Investigação em População e Saúde, em Nairobi. Estamos atualmente a viver uma transição nutricional, o que significa que há uma mudança nas dietas, de dietas tradicionais, que são principalmente ricas em micronutrientes e fibras, para dietas que são maioritariamente processadas, ricas em gordura, sal e açúcar. Então, como consequência, você descobre que há um aumento de doenças não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, além da obesidade. Para ajudar a enfrentar as alterações climáticas, que são um dos fatores que afetam os sistemas alimentares em África, a IPOP África criou a iniciativa Um Lanche, Uma Árvore, onde a empresa planta uma árvore por cada produto adquirido. Momani diz que seu objetivo é revolucionar a indústria de salgadinhos e promover a sustentabilidade ambiental. Também estamos a olhar para uma população que está a receber cada vez mais educação e estamos a assistir a mudanças nos padrões de consumo. Então, no futuro, na verdade, a partir de agora, estamos a ver uma população maior a passar para o consumo de alternativas saudáveis, produtos alimentares saudáveis, e esse é o nicho de mercado em que estamos a tentar aventurar-nos. And that is the niche market that we are trying to venture into. A nutrição e a segurança alimentar continuam a ser grandes desafios no continente africano. Empreendedores como Momani esperam ser, pelo menos, parte da solução. Washington, Voz da América, este é o Washington Fora de Horas. Um esforço para declarar o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desqualificado para concorrer novamente à Casa Branca, foi recebido ontem com grande ceticismo pelos juízes do Supremo Tribunal. Os juízes de todo o espectro ideológico expressaram dúvidas sobre a validade legal da iniciativa,
bem como preocupações sobre os efeitos práticos da remoção de Trump da votação. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos estava a rever uma decisão do Supremo Tribunal do Estado do Colorado que considerou que, ao abrigo da 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, Trump era inelegível para exercer o cargo de presidente devido à sua instigação ao assalto ao edifício do Congresso a 6 de janeiro de 2021 e, portanto, ordenou que fosse removido das eleições primárias republicanas no Estado. A juíza Elena Kagan, um dos membros da minoria liberal do tribunal, formulou uma pergunta que parecia estar a incomodar alguns dos seus colegas. Por que é que um único Estado deve ter a capacidade de tomar esta decisão, não só para os seus próprios cidadãos do Estado, mas para o resto da nação, questionou. Por outro lado, a juíza associada Amy Coney Barrett, membro da maioria conservadora do tribunal, fez eco da preocupação, afirmando: isto não parece ser uma decisão que cabe ao Estado. O tribunal poderá agir rapidamente, mesmo antes da super terça-feira, a 5 de março, quando 15 Estados realizam as eleições primárias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teceu ontem as suas mais duras críticas à campanha militar do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que, segundo as autoridades sanitárias de Gaza, já matou mais de 27 mil palestinianos. Biden respondeu a uma pergunta de um repórter na Casa Branca sobre a situação em Gaza, dizendo que estava a pressionar muito para aumentar a assistência humanitária que vai para o enclave. Eu sou da opinião, disse o presidente, como sabem, que a conduta da resposta em Gaza, na faixa de Gaza, tem sido exagerada. Disse o presidente, acrescentando que tem feito muita pressão junto do Egito e de Israel para que abram a fronteira à entrada de ajuda para os palestinianos na faixa de Gaza. Biden disse que tem trabalhado arduamente para um cessar-fogo temporário em troca da libertação dos reféns detidos pelo Hamas e da libertação dos palestinianos nas prisões israelitas. Na quarta-feira, Netanyahu rejeitou o acordo, chamando os termos propostos pelo Hamas de delirantes. Tenho trabalhado incansavelmente neste acordo, disse Biden, acrescentando que acredita que ele pode ser estendido a uma pausa sustentada nos combates. Só aqui uma pequena chamada para dizer que tenho aqui mais ouvintes. Tenho o Otal Khalifa, que está no Maputo. Tenho o Ermito Cumbana, que está em Inhambana. Bem bonita a cidade de Inhambane. Ele está em Cumbana. Fernando Paulino Silvério. O Paulino Silvério faz um comentário. Tem de dar espaço aos Estados Unidos e correr com os chineses. Ora bem. E tenho o Gil Parás, que está ligado a partir do Gurue, a terra do chá, na Zambésia. Agora vamos para a Turquia, um ano depois de um enorme terremoto ter matado mais de 56 mil pessoas e deslocado 3 milhões na Turquia e no norte da Síria. Centenas de milhares de pessoas ainda vivem em contentores na Turquia, ainda traumatizadas sem saber se ou quando terão novas casas. Se Ulia Adiaman pudesse voltar no tempo antes do terremoto de fevereiro de 2023, que destruiu seu prédio e muitos de seus vizinhos e parentes, ela não salvaria sua casa. Que Deus nunca deixe ninguém passar por isto. É muito difícil. Eu gostaria que tivéssemos perdido nossas casas e nenhuma pessoa neste terremoto. Uma vez que uma vida é perdida, ela não volta. Mais de 50 mil pessoas morreram no terremoto e milhões ficaram desalojadas. Muitas famílias, como a de Adiaman, permaneceram em tendas durante meses antes de serem transferidas para casas contentores, onde ainda vivem centenas de milhares de pessoas. Especialistas em terremotos dizem que, embora o terremoto tenha sido massivo, uma grande parte das mortes e perdas de propriedades poderia ter sido evitada. A Turquia tem códigos de construção para terremotos que nem sempre foram seguidos em meio ao boom da construção nas últimas décadas. Outro grande problema é que aqueles que foram construídos depois de 2000 deveriam ser capazes de resistir a este terremoto. E o principal problema é que alguns desses edifícios, alguns deles altíssimos, não fizeram isso. O governo prometeu construir centenas de milhares de novas casas para as pessoas, mas até agora apenas dezenas de milhares foram disponibilizadas. As famílias dizem que nunca poderão recuperar o que perderam. Findik Aksu perdeu a filha, o genro e os 4 filhos no terremoto.
As crianças, depois daquele dia, se me desse o mundo, se me colocasse joias na minha frente, se me desse o mundo... O mais novo tem 5 anos. Acredito, eu não trocaria isso. A minha dor é tão pesada. Os sobreviventes dizem que também não conseguem esquecer os horrores que testemunharam. Vimos corpos um ao lado do outro em fila. Vimos o corpo de uma pessoa ficar completamente roxo. Vimos corpos sendo retirados dos escombros depois de esperarem por ajuda por 3 dias, mas não conseguiram obtê-la. A Jaman diz que espera sair deste container e ir para novas moradias construídas pelo governo se ou quando estiverem disponíveis para ela e sua família. Só apenas então, diz ela, eles poderão se sentir em casa novamente. A Voz da América apresenta-lhe o mundo. Uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas, atualizadas e imparciais. Notícias, entrevistas, análises, reportagens, visões alternativas que partilham o mundo. Aos fins de semana, uma revisão detalhada dos temas atuais. Saúde com a doutora Graça. Fala África aborda assuntos locais com impacto global. Na Voz da América, contamos a história completa. Esta é a Voz da América. As seleções nacionais da Costa do Marfim e da Nigéria vão disputar a final do CAN 2023 neste domingo. A África do Sul e a República Democrática do Congo vão disputar o 3º lugar no sábado. Mas no domingo, portanto, temos a final e temos que recordar que ao longo deste campeonato a Nigéria ainda não perdeu. Teve um empate na fase de grupos e no total deste campeonato já marcou 7 golos, sofreu 2. A Costa do Marfim teve 2 derrotas, foi durante a fase de grupos e ao longo do campeonato marcou 6 golos, sofreu 7, 5 deles na fase de grupos. Neste cano houve, claro está, espaço para música. Em entrevista à Voz da América em Abidjan, o vocalista do grupo Magic System, Assalfo, falou sobre as emissões em torno do CAN e a oportunidade de escrever a música do torneio. Sim, o hino do CAN. O grupo Magic System foi encarregado pelo governo da Costa do Marfim e pela comissão organizadora para fazer este hino. Foi um grande desafio porque já estávamos a usar o boné do país e agora, para compor o hino, a representação era ainda maior, o país era mais oficial. Tivemos de encontrar uma composição diferente dos outros hinos, porque o que reparámos é que ninguém se lembra dos hinos do CAN anteriores e nós não queríamos que o nosso hino fosse esquecido. Queríamos que fosse recordado para que, anos mais tarde, as pessoas pudessem dizer que este hino acompanhou a Taça das Nações Africanas na Costa do Marfim. Foi assim que criei uma letra que falasse da fraternidade, amor, amizade e hospitalidade e conseguimos fazer isso. Depois tivemos de encontrar uma forma de nos associarmos a outros artistas africanos que também pudessem, através de outras línguas, transmitir esta mensagem. Assim, Yemi Alde para os falantes de inglês e Mohamed Ramadan para os falantes de árabe. E conseguimos transmitir a mensagem em todas as línguas. E, modéstia à parte, eu diria que é um dos hinos mais memoráveis da história da Copa Africana das Nações. Da Abidjan, a Joanesburgo, passando por Douala e Kinshasa, todos cantam porque entendem a mensagem. Estamos a chegar ao fim, portanto, não se esqueça de ver a final do CAN entre a Nigéria e a Costa do Marfim. Na nossa página desportiva na rádio temos mais pormenores e uma história interessante sobre o avançado da Costa do Marfim. Liga à rádio, não se esqueça, continue com a Voz da América, bom fim de semana, tomem cuidado.